Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1 em diante. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Aleluia. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vesti-vos, porém, ninguém se aquece. Aleluia. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta. Enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a cerca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre todos os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. A palavra que nós acabamos de ler trata-se a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, que fora assolado por Nabucodonosor em 586 a.C. Judá, ela não tomou como exemplo o exemplo do seu irmão, o Reino do Norte. O Reino do Sul era para ter visto o que aconteceu com o Reino do Norte. O exemplo deles não serviu de lição. Agora, Deus enviara Nabucodonosor, rei de Babilônia, para levar Judá cativa. E no ano 586, antes do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Nabucodonosor, numa de suas investidas, assolou a cidade santa, derrubou tudo o que ele podia derrubar, destruiu o templo, onde a adoração verdadeira ao Senhor era constituída,
e levou cativo todos os nobres que havia em Jerusalém, e não somente isso, ele também levou os vasos e as preciosidades de ouro, de prata, de bronze, e tudo aquilo que havia de precioso na casa de Deus, ele transportou para a Babilônia. Judá, Jeremias vai dizer que se apegava ao templo do Senhor. Eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. Se agarravam ao templo como se fosse um amuleto, e não ao Deus do templo. E o que Deus faz através de Nabucodonosor é dar aquilo que eles mais consideravam como a segurança de suas vidas na mão do inimigo, para mostrar que não é a prata que está no templo que faz o templo, para mostrar que não é o ouro que está no templo que faz o templo, mas as pessoas com as quais estão no templo, onde adora a Deus verdadeiramente. De nada adianta ter o templo e não ter a presença de Deus no templo. Então Deus dá na mão de Nabucodonosor todo o ouro, toda a prata e todos os tesouros que há no templo do Senhor. E a Bíblia diz que o tempo passa e Deus levanta Jeremias, Deus levanta Daniel, lá em Babilônia, Deus levanta Ezequiel. Todos eles foram profetas que passaram pelo exílio de Babilônia. Mas a Bíblia diz que o tempo passa e Judá agora está na iminência de se levantar para construir novamente aquilo que Nabucodonosor havia derrubado. A Bíblia diz, lá em Esdras, que Deus levanta um homem chamado Ciro. Este homem diz que ele é usado por Deus. Ora, é um ímpio que está dizendo isso. Ele se levanta e ele diz, eu sou um instrumento de Deus para a reconstrução deste templo. E ele apregoa em todo o seu reino que as pessoas deveriam se levantar e as pessoas deveriam fazer com que o templo do Senhor fosse novamente construído para a glória do seu nome. Apregoa em seu reino, apregoa na sua pátria que lá em Jerusalém é que está o verdadeiro Deus. Lá em Jerusalém é onde deve ser adorado o nome do nosso Deus. E lá em Jerusalém ele apregoa, manda um arauto apregoar. Aqueles que tiverem condições e quiserem ajudar nesta empreitada, se levantem. Foi Deus quem colocou no coração do seu servo este sentimento, este desejo. Na verdade, do ímpio chamado Ciro. E ele não apenas apregoa, ele escreve. Porque tem coisas, irmãos, que não adianta apenas falar. Você tem que registrar para que no futuro, e você vai ver lá na frente, se alguém quiser se levantar, não, eu tenho um documento aqui que me favorece construir o templo do Senhor. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Zorobabel, Josué se levantam, Josué era o sumo sacerdote e Zorobabel era o governador. Não havia mais monarquia, o que havia era uma promessa, que do trono de Davi se levantaria um renovo, que reinaria sobre todas as nações. É por isso que o templo tem que ser construído, porque o Messias tem que entrar no templo e tem que viver coisas lá que estão escritas na palavra de Deus, e o reino de seu servo Davi, Deus disse que era um reino eterno através de Jesus. Então, o que acontece? Eles se levantam, e a Bíblia diz que eles saem muito alegres para a construção da obra do templo do Senhor. E eles lançam os fundamentos primeiro do altar.
Porque se não houver o altar, não há adoração. Se não houver o altar, não há sacrifício. Se não houver o altar, não há verdadeira adoração. Por isso, Zorobabel, juntamente com o sumo sacerdote Josué, primeiro ergue o altar ao Senhor, celebra a festa dos tabernáculos. Tudo isso que eu estou dizendo está no livro de Esdras. E você vai entender o que eu quero dizer. E eles levantam, oferecem sacrifícios ao nome do Senhor, celebram a festa dos tabernáculos, dizem que só o Senhor que é Deus, que grande é o nome do Senhor. Mas a nação antiga, as pessoas que estavam no primeiro templo, construído por Salomão, elas olham para o templo novo e elas não veem a glória que elas viram lá atrás. O templo era muito menor em glória do que era o templo de Salomão. E a Bíblia diz que juntamente com a voz do cântico daqueles jovens que se alegravam, se ouvia também a lamentação dos antigos que choravam. Não está igual. A glória não é igual. A glória não é semelhante, a glória não é igual. E eles choravam. Mas a Bíblia também diz que a alegria era tão grande das pessoas que estavam trabalhando, dos jovens, que a voz do cântico suprimiu a voz do lamento. Aleluia. A voz do cântico, ela coloca a voz do lamento abaixo. E eles começam a celebrar o nome do Senhor. Eles começam a adorar o nome do Senhor. Nós agora temos os fundamentos lançados, a fundação. Agora nós podemos começar a construção do templo do Senhor. Ciro mandou, Zorobabel obedeceu, e o sumo sacerdote Josué. E todos aqueles que estavam, e mais. Eu não posso perder isso, porque isso é muito importante. Todos os utensílios, todas as preciosidades que Nabucodonosor tomou, Ciro devolveu. Ciro devolve e ainda diz, se precisar de mais, eu estou aqui disponível para fazer a obra do Senhor. Na verdade, o que Deus fez com Nabucodonosor foi emprestar para ele. E Ciro agora está devolvendo aquilo que é de Deus. Um ímpio. Devolvendo aquilo que pertence a Deus. Mas como tudo na nossa vida, nada é fácil. A Bíblia diz que se levantam os samaritanos. Primeiro eles fazem uma proposta de parceria com os judeus. Nós vamos edificar o templo com vocês. Mas os judeus sabiam que os samaritanos eram um povo híbrido. Ou seja, era um povo que não compactuava com a mesma fé. Então, pelos motivos nos quais eles já passaram lá no passado, eles sabem que se eles fizerem aliança com pessoas que adoram a várias divindades, que não têm um único Deus, que as coisas não vão dar certo. E eles rejeitam a ajuda dos samaritanos. A Bíblia Sagrada diz que essa rejeição causou perseguição por parte dos samaritanos. Aqueles que queriam ajudar, Esdras diz, agora querem atrapalhar. E não apenas querem, eles fazem com que a obra chegue a parar. Eles enviam cartas dizendo, este povo malvado, veja nas crônicas que este povo é rebelde. Eles dizem na carta para o rei Artaxerxes, eles querem se rebelar contra ti. E o rei
envia outra carta, mandando que a obra parasse imediatamente. A Bíblia diz que eles pararam, e nós entramos agora neste texto do qual nós lemos em Ageu. 14 anos se passaram. 14 anos desde então. E eles, no seu coração, a história diz que cada um foi fazer as suas coisas. Cada um foi tomar conta da sua vida. Não quiseram mais edificar o templo. Aquela Jerusalém que eles houveram encontrado, cheio de entulho, eles arrumaram à primeira vista. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, havia entulho. Depois, eles tiraram o entulho do templo. Eles restauraram o altar e lançaram um novo fundamento. E a perseguição veio. E o que eles fizeram diante da perseguição foi sucumbir à perseguição, aceitar a perseguição. E cada um foi cuidar daquilo que era seu. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta um homem chamado Ageu. Ageu é levantado por Deus como uma voz profética para uma nação parada, inerte, que não ligava para as coisas de Deus mais, que não se importava com a casa de Deus e nem com a obra de Deus mais. Aleluia. Ageu olha para eles e diz: assim diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, a voz não é minha, a palavra não é minha, o poder não é meu. A obra é do Senhor dos exércitos. Versículo 1, versículo 2, na verdade, dizendo: este povo diz. Não é mais o povo do Senhor. A Bíblia diz que Deus está dizendo: este povo diz. Não é tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vamos cuidar das nossas coisas. Vamos cuidar da nossa vida. Não está na hora. Não chegou o momento. A perseguição veio. E eles pararam. A perseguição veio. E eles aceitaram, coniventes com a perseguição. E disseram: não, se veio perseguição, se veio afronta, se veio mentira a nosso respeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar. Mas não é isso que Deus espera de nós. Quando a perseguição ela vem, quando a calúnia vem, quando a mentira vem, quando a fofoca vem, o que nós devemos fazer? Continuar no foco. Não dizer assim: se a perseguição veio, é porque não é o tempo de Deus. Quando nós queremos uma desculpa para não fazer a obra de Deus, nós arrumamos uma desculpa. Deus, eu sou profeta aqui, eu vou falar, está cansado da nossa desculpa. Este povo diz: não é tempo. O tempo em que a obra de Deus deve ser edificada. O tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Não é isso que nós vemos costumeiramente? Não chegou o tempo de nós irmos alcançar as pessoas que estão lá fora. Não chegou o tempo de nós buscarmos o pecador que está perdido lá fora. Não é o tempo. Nós corremos de um lado para o outro e nós não fazemos nada para Deus. A verdade é essa.
Não chegou o tempo, não chegou a hora. Deus diz, versículo 4, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O que eles estavam fazendo era largando a casa de Deus para cuidar das suas próprias casas. Eles estavam dando o seu melhor, não para Deus. Não. O melhor deles não era para o Senhor. O melhor deles eram para as suas casas. Quando a Bíblia diz casas forradas, é casas luxuosas. Vocês estão perdendo tempo em coisas passageiras, em coisas que um dia vão parar de existir, quando vocês deveriam estar envolvidos na minha obra. Vocês cuidam das suas casas. Nós cuidamos da nossa vida. É errado cuidar da nossa vida? Não é errado. Mas é errado deixar a obra de Deus na retaguarda, esquecida. Para cuidar, se der tempo eu faço. Se for possível, eu vou. O pastor e a pastora convoca a igreja. E a igreja, nós como igreja, não ouvimos a voz do Espírito de Deus. E cuidamos cada um da nossa casa, cuidamos cada um da nossa vida, fazemos aquilo que nos apraz. Mas a casa de Deus, mas a obra de Deus está largada. Porventura chegou a hora de nós cuidarmos da nossa casa. Porventura chegou a hora de nós enriquecermos à custa do nosso trabalho e deixarmos a casa de Deus abandonada. Não! O zelo da casa de Deus nos consome. Aleluia. Considerai, Rabadai, Kandarasya, Manto Komadai. Considerai os vossos caminhos. O texto se prega sozinho aqui, não precisa de pregador. Considerai, versículo 5. Diz o Senhor dos Exércitos para esta geração que abandonou a sua casa, que abandonou a obra de Deus, que está cuidando da sua vida e esquece a obra de Deus. Considerai os vossos caminhos. E ele vai dizer mais: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Por causa da casa e da obra de Deus que foi abandonada por nós. Eu vou usar uma expressão aqui, mas eu quero que você me entenda. Quando a Bíblia diz, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, vestivos, porém não vos aqueceis, a Bíblia está dizendo que nada satisfaz. Não tem o que te satisfaça se você deixar as coisas de Deus de lado. Não tem vazio, esse vazio que te consome, que nada pode preenchê-lo a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu queria que vocês e nós tivéssemos a alegria de entrarmos na casa de Deus, como o rei Davi, saltando, pulando, dançando, glorificando. Aí nós cantamos aqui,
como o rei Davi, queremos te louvar. Como o rei Davi, queremos te adorar. Aí o Espírito de Deus está nos perguntando: será que tem sido verdade o que tem saído da vossa boca, diz o Senhor? A minha casa está esquecida. A minha obra está esquecida. Nós não ligamos para o irmão que não vem na igreja. Nós não nos importamos mais com as pessoas que não estão aqui. Nós deixamos de amar a obra de Deus. Para de mentir para Deus. Vou dar lugar aqui. Tem pessoas que deveriam estar aqui, que eu deveria ter ligado para elas. Tem pessoas que não estão aqui, que nós como igreja deveríamos ter o cuidado de ir atrás. Aí nós chegamos no culto e dizemos, como o rei Davi, queremos te louvar. Para de mentir para Deus. Chegou o momento de nós sermos sinceros e verdadeiros com o nosso Deus. Não oramos mais. Não jejuamos mais. Não nos consagramos mais. E queremos ver o melhor de Deus na nossa vida. Acaso chegou o momento de vocês terem umas casas forradas, casas luxuosas, casas engrandecidas, carro, fazenda, e deixar a minha obra esquecida? Chegou o momento dessa geração se levantar. Chegou a hora de nós, como igreja, nos levantarmos. Deve haver um lugar em Alvorada no qual Jesus não é anunciado. Deve haver algum lugar. Deve haver alguma casa onde as pessoas estão chorando agora. Deve haver algum lugar onde Jesus não está sendo glorificado. Deve haver algum lugar que nós deveríamos estar lá. Aqui não está falando apenas da estrutura física da nossa igreja, não. Eu sou casa, você é casa, nós somos morada de Deus. Eu não estou falando aqui da estrutura, porque está tudo muito bom aqui, tem ar-condicionado, tem um som bom, tem tudo aqui, tem energia. Eu estou falando de nós cuidarmos, primeiro, deste templo aqui chamado eu. Segundo, deste templo aí chamado você. Orando uns pelos outros. Intercedendo um pelos outros. Ajudando os irmãos a carregarem as suas cargas, os seus fardos. Mas Deus não tem visto isso. E Ele retém as bênçãos na nossa vida. É por isso que nós oramos e nossas orações não são respondidas. É porque a obra de Deus está esquecida. É por isso que nós clamamos a Deus. É por isso que nós intercedemos, clamamos, oramos. Falta-nos rasgar as nossas vestes e nada acontece. Por quê? Porque a obra de Deus está esquecida. Aí você pode dizer, é difícil. Tem oposição. Tem briga, tem contenda. As pessoas querem nos matar. Parece que estão rangendo os dentes contra a nossa vida. Mas olha para a história e veja se em algum momento da história foi fácil para a igreja. Nós somos criados debaixo de perseguição. Nós fomos criados, nossos irmãos foram lançados como testemunho vivo aos leões, literalmente.
A sementeira da nossa existência hoje, ela foi regada com o sangue dos mártires que um dia não negaram a fé. Eles preferiram perder a sua vida do que perder a fé, a sua salvação. Para que nós tenhamos hoje liberdade, nós temos liberdade. E o que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? O apóstolo Paulo diz que para a liberdade o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Nós não estamos num país onde a Bíblia não pode ser aberta. Nós não estamos no país onde a palavra de Deus não pode ser anunciada. Muito pelo contrário. Mas há lugares no mundo aí onde o evangelho não pode ser anunciado. Há pessoas chorando. Escondidas elas pegam a Bíblia. Veja a internet. Está cheio de testemunho lá. Quando o camarada recebe a Bíblia, ele diz, Josué Irion diz, que ele abraça a Bíblia, ele deu uma Bíblia para se não me falha a memória, para uma mulher. E aquela pessoa dizia, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. O desejo da nossa alma revela a essência do nosso ser. O desejo do nosso coração revela se nós queremos Deus de fato ou não. E Deus diz novamente, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Vocês têm me abandonado. A obra está parada. E a culpa é nossa. A culpa é minha. A culpa é de todos nós. O que estamos fazendo para Deus é dar a sobra do nosso tempo para Deus. Quando nós deveríamos dar as primícias da nossa vida para Deus. Considerai os vossos caminhos, diz o Senhor. Subi um monte, trazei madeira, edificai a casa. É difícil. Aqueles que querem escalar uma montanha, tudo que vale a pena não é fácil. Eles não olham e ficam olhando para a montanha e dizem, ah, como eu queria subir essa montanha. Ah, como eu desejo. Não. O alpinista verdadeiro, ele tem o desejo no seu coração e ele diz, o monte é grande. A dificuldade de chegar lá é grande. Mas a minha vontade de chegar ao topo é maior. A obra é grande. A obra é difícil. A obra é trabalhosa. Mas a nossa vontade, a nossa disposição e o nosso desejo deve ser maior do que a nossa dificuldade, do que a nossa montanha. Subir o monte, edificai a casa. Dá trabalho ganhar uma alma. Não é fácil não, querido. Ganhar uma alma, você pensa que é fácil? Tá cheio aí, o mundo espiritual tá rodeado aí de opositores. Mas nós vamos nos contentar com a perseguição? Nós vamos nos contentar com ordenanças provenientes da política? Não. Nós vamos avançar. Nós vamos subir o monte. Aleluia. Nós vamos trazer madeira para o monte. Está na hora de carregarmos as cargas e trabalharmos para Deus. Para quê? Para que a obra seja edificada. Aí ele repete o que ele diz.
no versículo 6, ele repete no versículo 9 e 10. Esperastes muito, mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta. Minha casa está deserta. Cadê o povo? É nossa responsabilidade. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. Você que me assiste, é tua responsabilidade também. E ele diz: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. Para quê? Para que o meu nome seja glorificado. Versículo 8. O meu nome vai ser glorificado. Não é o nome do irmão evangelista Paulo que será glorificado. Não é o nome dos pastores que serão glorificados. Não é o seu nome que será glorificado. Ouça, haverá um dia em que nós olharemos para o nosso lado e nós sentiremos falta de alguém. Mas diferente de hoje, nesse dia, não será mais possível converter ninguém. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é nossa. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. Quando uma alma se converte, quando uma pessoa se converte, a alegria no céu. Aí a Bíblia diz que eles fizeram o quê com aquilo que eles ouviram? Deram as costas para a palavra de Deus e largaram mão e deixaram o profeta falando sozinho? Não. A Bíblia diz que eles, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, atentaram. Para quê? Para a palavra de Deus e para a voz do profeta. Eles deram crédito para o que Deus estava falando para eles. Eles não deram de ombros para Deus, viraram as costas para Deus e foram novamente, cada um para suas casas, cuidar das suas próprias vidas. Não, eles atentaram para a voz de Deus e para a palavra de Deus e para aquilo que Deus havia manifesto através do seu profeta, do seu servo Ageu. Porque não pense você que Deus se alegra. Quando Deus fala aqui no domingo, na segunda Deus vê que cada um de nós se esquece daquilo que foi dito aqui nos domingos, nas terças e nas quinta-feiras. Esquecemos. É como se Deus não tivesse dito absolutamente nada. Deus não está se agradando da nossa postura. Chegou o momento de nós tomarmos uma decisão como igreja. Chegou o momento. E quando eles atentaram para a voz de Deus e para a voz do seu profeta, e mais, temeu o povo diante do Senhor. O povo temeu. E o Senhor disse: quando o povo atenta para a sua voz, quando o povo teme a voz de Deus e atenta para o mandamento de Deus, o Senhor responde: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor.
em me ouvirdes, em me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. O melhor de Deus, a melhor provisão de Deus é para quem teme a palavra de Deus e os seus mandamentos. Aí, Deus vai nos responder dizendo: eu sou. Quando Deus quis revelar o seu nome para o seu servo Moisés, ele diz, quando Moisés questiona: quem eu direi que me enviou à casa de Israel? Deus lhe respondeu: você vai dizer que eu sou, me enviou a vós. O braço forte de Deus está conosco. E eles fizeram a obra. Eles concluíram a obra. E Deus disse para aqueles que achavam que a glória daquela casa não seria tão proeminente como fora a glória da primeira casa, construída pelo Salomão, pelo seu servo Salomão. Deus diz: a prata e o ouro são meus. A prata e o ouro são meus. A glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Deus estava dizendo: vocês não estão dando muito crédito para esta casa. Mas o desejado de todas as nações, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o El Shaddai, El Elohim, El Elion, vai pisar nesta casa. Eita, canto da camada. O desejado das nações vai pisar nesta casa. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira, não por causa dos fundamentos que foram lançados na casa, não por causa do ouro que não existia mais na casa, mas por causa da presença manifesta do El Shaddai entre nós. Aleluia!